Salve, salve, minha gente! 12 de maio de 2026, terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem, sintam-se todos bem acolhidos nesta terça-feira, para ouvirmos a palavra de Deus, refletirmos sobre ela. Bênçãos, uma bênção de Deus, sempre falo para vocês, né? Vamos começar esse nosso encontro, gente, invocando a presença do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 22 ao 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, estamos acompanhando o texto dos Atos dos Apóstolos, não é? Historicamente, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele cobre o período de aproximadamente dos anos 30 aos anos 62, né? Então, claro, foi escrito mais ou menos dos anos 80 ou 85, ou de 80 a 90. Foi escrito de 80 a 90, mas o texto fala dos acontecimentos dos anos 30 aos anos 60, para vocês entenderem, né? Claro, né? Se a gente está escrevendo hoje, a gente vai escrever sobre ontem, né? Não tem como nós relatarmos o que vai acontecer amanhã, né? Não é verdade? Muito bem. E o contexto aqui é um contexto do Império Romano, né? O Império Romano estava sob o domínio dos imperadores Cláudio e Nero, tá? Geograficamente, o texto dos Atos dos Apóstolos, a obra se desloca da Judéia para Samaria, para a Ásia Menor, para a Grécia e finalmente para a Itália, né? Então, os Atos dos Apóstolos narra esse processo de evangelização de todos esses lugares, né? Então, o objetivo teológico de Atos é demonstrar como o Espírito Santo conduz a igreja, superando barreiras culturais, barreiras geográficas, para levar a palavra de Deus a todas as nações. Tá? E a perícope de hoje
Atos 16, versículos do 22 ao 34, situa-se na segunda viagem missionária de Paulo, né, especificamente na cidade de Filipos, uma colônia romana e que se situava na Macedônia. Tá? Após a libertação de uma escrava que possuía um espírito de adivinhação, Paulo e Silas eles são arrastados ao fórum, acusados de perturbar a cidade, né? Então o texto narra o encarceramento deles, a intervenção divina através de um terremoto, como nós ouvimos, e a surpreendente conversão do carcereiro e da sua família. Então é um dos relatos mais vibrantes da liberdade interior dos cristãos e da força transformadora do evangelho, né? Então o texto começa no versículo 22 hoje, do capítulo 16. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, né? Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes e fustigá-los com varas, né? Então, o castigo imposto, a fustigação com varas, era uma punição romana severa, gente. Tá? A prisão interior refere-se à parte mais profunda e escura do cárcere. Então, era para que os guardas deviam detê-los no lugar mais seguro, ou seja, bem no fundo. Era um lugar muito escuro, não é? Era um lugar geralmente reservado aos criminosos mais perigosos, né? Nós vemos aqui também a questão do tronco, né? Que era um instrumento de tortura que mantinha as pernas do prisioneiro abertas, olha só, numa posição dolorosa, impedindo qualquer movimento ou descanso. Então é como se eles fossem acorrentados com a perna torcida, para eles não se mexerem. Se mexesse, doeria. Então eles não se mexeriam, muito menos tentariam sair, né? Ou fugir. É uma coisa bem desumana, bem desumana. Gente, muitas vezes, ao fazer a vontade de Deus, nós encontramos oposição e cárceres existenciais, como esses apóstolos, né? Paulo e seu companheiro Silas. A injustiça sofrida pelos apóstolos aqui nos ensina que o sofrimento por causa do evangelho não é sinal de abandono divino, mas é uma participação na cruz de Cristo, né? Mesmo no tronco da dor, a missão ela não para. É muito bonito isso, não é? Falo para vocês de maneira muito sincera. Nós, padres, por exemplo, né? Estou falando de mim, né? Mas tem acontecimentos, às vezes, em torno de nós, na nossa vida pastoral, na nossa vida de evangelização, que nos desanima muito, viu, gente? Nos desanima muito, né? Sabe? Às vezes você dá o seu melhor, né? E você é criticado. E às vezes até por pessoas cuja crítica decepciona, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Isso também são flagelos, né? Isso também são flagelos. Isso também são cárceres, né? Mas Deus, ele age e a partir do sofrimento, Deus recolhe muitos frutos da missão. A gente tem que ter consciência disso, né? As coisas que são muito fáceis, gente, elas não produzem muito fruto. Se você está passando um grande desafio na sua vida pessoal, se você está passando um grande desafio na sua vida profissional, se você está passando um grande desafio na sua atuação na igreja, louve a Deus, porque é Deus procurando colher mais frutos do que você pensava que poderia dar. Eu tenho certeza disso. Né? Pela meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando, então a oração e o canto de hinos à meia-noite indicam uma profunda liturgia de louvor em meio ao sofrimento, né? Vou fazer uma pergunta para você, né?
E também é uma pergunta para mim também. Eu só sei a minha resposta. No meio dos desafios da sua vida, você tem parado para rezar? Olha só, eles estão no cárcere, poderiam estar dormindo, mas à meia-noite eles estão cantando hinos de louvor a Deus. Nos momentos difíceis da sua vida, você tem capacidade de louvar a Deus? De agradecer a Deus pelas coisas boas da sua vida? Eu estou falando aqui nos momentos difíceis. A palavra hoje está nos prensando, gente, nos questionando. Não é? Porque eles estão presos, detidos, sofrendo, estão com dor, mas meia-noite eles estão lá louvando a Deus. Sabe? Eu falei esses dias na missa, né? Eu falei, a gente reclama muito e louva e reza pouco. E é verdade, gente. E é verdade. E acontece um terremoto em meio à oração deles. O terremoto é apresentado por Lucas como uma teofania, né? Uma manifestação de Deus. Depois as portas se abrem, né? A soltura das correntes dos detentos simbolizam a liberdade que o Espírito Santo traz, quebrando os grilhões da opressão. Então, gente, nós aprendemos aqui com esse texto que o louvor, ele é uma arma espiritual. Paulo e Silas não murmuravam, gente, não reclamavam, não desanimaram, mas eles cantavam. Eu vou dar um desafio para você, não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, profissional, enfim, familiar. Se você está passando por um momento difícil, essa semana, ainda é terça-feira, ainda dá tempo, pegue o hábito de ouvir músicas católicas, cristãs, todos os dias, quando estiver no seu carro, quando estiver na sua casa tranquilo, quando você puder ouvir. Músicas que falam de louvor, músicas que falam de libertação, músicas que falam da vitória de Deus, músicas que falam do sofrimento, mas do amor de Deus a nos envolver. Tem tantas canções. Faça a experiência. O louvor, ele nos transforma e transforma situações, gente. Né? E eu não tenho dúvida disso. Né? Isso nos convida a transformar as nossas noites escuras em momentos de oração também. Quando nós louvamos a Deus na tribulação, nós estremecemos, como aquela cadeia, né? aquele cárcere foi estremecido, nós também estremecemos. Né? Nós estremecemos as fundações do desespero, porque abrimos as portas que pareciam seladas. Gente, é fantástico isso. Né? Depois o carcereiro, ele acorda, ele vê tudo aberto, ele vai se suicidar, porque, nossa, eu vou ser demitido, eu vou ser condenado por soltar os presos. Né? Sei lá o que passou na cabeça dele. É que, segundo a lei romana, se um prisioneiro fugisse, o guarda deveria sofrer a pena que o fugitivo receberia. Deu para entender a questão? Por isso que ele ia se matar. O suicídio era visto pelo carcereiro como a única saída honrosa diante da execução iminente. Então a intervenção de Paulo demonstra que os apóstolos, eles não buscavam apenas a liberdade física, porque senão eles tinham saído correndo, eles tinham fugido. Os apóstolos não estavam preocupados com a liberdade física, mas a preservação da vida daquele que os oprimia. Paulo estava preocupado com o carcereiro, gente. Olha que interessante. Nós cristãos, nós somos convidados, gente, a sermos guardiões, aqueles que de fato guardam, que preservam, que lutam pela vida. A sermos guardiões da vida. Inclusive da vida daqueles que parecem ser os nossos inimigos. É um grande desafio, né? Ser cristão.
É um grande desafio. Se fôssemos nós tínhamos fugido da cadeia. Se nós estivéssemos no lugar de Paulo e Silas, nós já tínhamos, né, picado a mula dali e se vire o carcereiro, ele que, né, ele que cuida da vida dele, né? Se fôssemos nós. Olha o altruísmo, né? Olha o amor verdadeiro pelos inimigos aqui, né? A gente precisa aprender com o texto, porque a gente não ama inimigo, sabe, gente? A gente quer perto da gente quem pensa como a gente, quem retribui o amor da gente. A gente não ama inimigo. A gente quer perto da gente só gente que vai de encontro com os nossos interesses. A gente não ama inimigo. E o texto de hoje está mostrando que os apóstolos, né, ou Paulo e Silas, né, esses missionários, eles ficaram lá porque eles estavam preocupados com o carcereiro. É para a gente aprender um pouco, gente, que a gente precisa ter um sentimento de compaixão, mesmo por aqueles que não demonstram afeto por nós. Compaixão. Eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas vêm me procurar, ai, padre, eu estou com dificuldade de perdoar, não quero ver na minha frente tal pessoa, não sei o quê. E eu sempre falo a mesma coisa para as pessoas, né? Começa a olhar não com um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de ira, mas começa a olhar essa pessoa com um sentimento de compaixão. Ou seja, essa pessoa precisa de mim. Ela é muito pequena, ela é muito frágil, ela precisa de mim. Nossa, isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. Não é? Então, nós vemos aqui que a nossa conduta em momentos de crise deve ser o primeiro testemunho do Evangelho. Não é? Aí nós vemos que o texto, ele mostra que o carcereiro ele pediu luz. Ele entrou correndo, trêmulo, né? Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ou seja, ele percebeu, é coisa de Deus que está acontecendo aqui. Então, a pergunta do carcereiro revela que ele reconheceu em Paulo e Silas algo superior ao terremoto. Olha só. Né? O termo senhores, né? Kyrioi, né? Indica respeito, gente. Né? Quem era chamado de senhor era o imperador, né? E o carcereiro os chama de, né? O carcereiro chama de senhor. É interessante. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? A resposta de Paulo centra-se no querigma, né? A fé em Jesus Cristo como o único caminho de salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Né? E a promessa se estende à casa daquele homem, o oikos, a casa dele. Né? O termo, a palavra casa, que significa também família, né? Aqueles que me pertencem, né? Esse é o sentido. A salvação começa com uma pergunta sincera e um reconhecimento da própria fragilidade, né? Nós vemos aqui. Crer não é apenas uma aceitação intelectual, mas é uma entrega de vida que transborda para aqueles que amamos. Né? Olha só que interessante que Paulo responde, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. A minha fé, ela é capaz, se ela for íntegra, ela é capaz de transformar a minha casa também, não somente a mim. Olha que bonito isso, gente. Isso é fantástico. A fé de uma pessoa pode ser o canal da graça para toda a sua família. Por isso que você está escutando essa mensagem, você que está me escutando hoje, o fato de você estar escutando a palavra de Deus hoje está santificando a tua família, não somente a você.
Isso é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Né? Então, depois os últimos 2 versículos do texto de hoje, o texto descreve, o versículos 33 e 34, descreve uma inversão de papéis. O guarda que prendia, agora ele cuida das feridas dos prisioneiros. Que interessante. Então, o batismo imediato ressalta a urgência de conversão. Né? Então, ele é batizado, depois ele leva Paulo e Silas para sua casa, preparou para eles uma mesa, alegrou-se com toda a sua família por ter acreditado em Deus. Olha só, né? Sinal de comunhão o banquete, né? Sinal de comunhão. A conversão produz frutos concretos de caridade, né? Quem encontra o Senhor Jesus, gente, passa a cuidar das feridas do próximo. Um jeito fácil para saber se nós somos de Deus é se nós temos a capacidade de nos voltarmos e realizarmos obras para o bem do próximo. Esse é um grande termômetro para saber se nós somos de Deus, não é? Muito bem, o tempo de hoje já se esgotou, não dá mais para a gente aprofundar, mas é uma leitura muito linda, né? Muito linda, muito linda, muito linda mesmo. Espero que essa leitura possa ter te ajudado, você que está me escutando, né, a começar bem esse dia, que seja um dia cheio de caridade, da caridade que vem de Deus, não é verdade? Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, eu gostaria, antes de encerrar este programa, hoje é aniversário de uma das pessoas que mais me ajuda nesse projeto de evangelização das redes sociais, a Silvana. Então, eu gostaria de apresentar ao Senhor a vida dela, a sua família, seus sonhos, projetos. E se nós estamos juntos, conectados diariamente, é porque também ela que faz parte da minha equipe, né, que cuida das minhas redes, é porque ela também tem um grande contributo, uma grande doação de vida para esse trabalho e esse projeto de evangelização. Então, Silvana deseja a você um feliz e santo aniversário, que Deus te abençoe muito, 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 e obrigado por toda a sua dedicação nesse trabalho há mais de 5 anos, né? Quase 6 anos. Só gratidão. Curte o seu dia, que seja um dia cheio de alegria, viu? Meus queridos, e nos encontramos então amanhã, né, para mais um dia do nosso programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.